Eu quero falar hoje de um modo muito carinhoso à mocidade. Eu sinto de Deus uma vocação especial de trabalhar com jovens. E Deus me deu 6 filhos que eu tive a alegria de acompanhar no seu crescimento, a alegria de batizá-los e vê-los integrados na igreja e agora ver os 6 servindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sou o único caso, mas me considero como privilegiado. E estamos agora num mundo de juventude. Nos Estados Unidos, que é a nação mais rica da Terra, as grandes empresas, através das suas pesquisas, estão descobrindo que o maior interesse do mundo dos que acompanham televisão ou rádio é o interesse da juventude. E estão realmente trabalhando no setor de anúncios, propaganda, visando a mocidade. Estava numa reunião de liderança batista há pouco tempo atrás. Foi um privilégio meu de comparecer ali como assessor da nossa maior liderança. E foi dito que no Brasil uma pesquisa revela que a tendência do comércio, do que eles chamam a colocação de produtos, é a mocidade. Então, vamos trabalhar um tipo de sapato, um tipo de veste para a mocidade. Vamos colocar o anúncio dos determinados refrigerantes em face de quem está num restaurante de alimento pronto, como a juventude. Que oportunidade podemos falar à juventude. Eu quero tomar este capítulo 3 de Provérbios, diz assim no verso 15: a sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com a sabedoria. Mas é interessante que aqui no capítulo 8 do mesmo livro de Provérbios, o autor identifica a sabedoria com a pessoa de Jesus. E então eu poderia dizer, não existe nada mais precioso que Jesus. A maior preciosidade é o nosso relacionamento com Jesus. Um dos conhecidos atores e autores, porque ele fazia ambas as coisas, e cantores do Brasil, vinha do Recife para o Rio e sentou-se ao lado de um dos nossos pastores mais queridos. E o pastor então começou a inquiri-lo sobre a sua vida, e ele foi dando dados sobre a sua vida e sobre os seus sucessos e sobre o seu disco que ia sair logo em seguida. E o pastor disse: eu queria dizer que na sua faixa de idade, pouco mais de 30 anos, a sua maior necessidade é Jesus Cristo. E ele disse: mas eu não posso ter um comprometimento religioso porque vai me atrapalhar em muitas das minhas entradas e das minhas conquistas sociais. E o pastor disse: olha, mas a salvação da alma é a sua maior conquista. E o moço disse: deixo isso para mais tarde, depois eu prometo ao senhor que vou cuidar disto. E daí a umas 2 semanas morreu em desastre automobilístico no sul do país. Que pena. A sabedoria é a coisa principal. É melhor do que a prata ou o ouro. É melhor do que o disco de ouro. A sabedoria. Agora vamos dar uma olhada aqui nesse capítulo 3 e vamos ver, por exemplo, os meus ensinamentos
lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Eu ouvi outro dia, numa conversa de jovens, e eu não era parte da conversa, mas eu ouvi um dizer: o dia de morrer já está determinado, você faça o que quiser e vai morrer no dia que está determinado. Mas aqui está dizendo exatamente o contrário. Os meus ensinamentos farão a sua vida mais longa. Que coisa linda! Então, a questão de morrer não é assim, não está determinado que você vai morrer com 20 anos. Estive nos Estados Unidos, na cidade de Clovis, e vi uma senhora com 93 anos lendo o Novo Testamento sem óculos. Eu digo: Dona Laura, mas o que é isso? Ela disse: Deus resolveu me dar uma vida longa. E outro dia, em Curitiba, na nossa grande cruzada, abençoada cruzada, veio um senhor de Londrina, com 92 anos, disse: eu ouvi o senhor há 50 anos atrás e queria revê-lo. Um homem lúcido. Os meus ensinamentos lhe darão vida longa. Entrou outro dia aí, numa das nossas instituições batistas de recuperação, um jovem com 22 anos. Não tinha mais um dente na arcada dentária, porque perdeu os dentes pela fricção da cocaína. E ele disse: graças a Deus, perdi os dentes, mas achei Jesus e creio que posso recomeçar. Veja o segundo ensino, verso 4. Se você seguir o caminho da sabedoria, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Este crescimento de uma roda de influência vai crescer, vai ajudar o ambiente. Uma pessoa de uma das nossas instituições financeiras de liderança disse há algum tempo atrás que existe, de certa maneira, na direção daquela empresa, um desejo de entregar cargos de comissão a pessoas comprometidas com Deus, a crentes em Jesus. E eu felicito aquela instituição por isto. Se você seguir o caminho da sabedoria, agradará a Deus, mas não só a Deus, mas também aos homens. É tanto para dizer que eu só desejaria 1 hora, porque veja que a maioria dos ensinos concentrados neste verso 6. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Você vai encontrar, jovem, o caminho certo. Você vai encontrar a vocação certa, você vai encontrar os amigos certos, você vai encontrar a namorada certa, a noiva certa, a esposa certa, você vai encontrar o trabalho certo. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. No verso 8, o autor diz assim: a sabedoria lhe será como um bom remédio para curar feridas e aliviar sofrimentos. Eu quero dizer que normalmente o moço que entrega a vida a Deus na juventude, ele não adquire determinadas doenças. Eu gosto muito daquela página de Rui Barbosa, quando ele diz que o jovem ateniense não se corrompia nos seus sentimentos. Eu gosto daquela alusão feita a uma pergunta que formularam a uma jovem cristã pura que ia se casar com um jovem também puro. Perguntaram: qual realmente é o dinheiro, é o ganho que você vai ter, é o dote que você vai ganhar no seu casamento? E a moça disse:
a pureza que ele herdou dos seus pais. Que casamento para dar certo! Não vai nascer ninguém aleijado, não vai nascer ninguém com AIDS, porque começou certo. Mas vejam este ponto seguinte sobre o caminho da sabedoria. Siga o caminho da sabedoria, os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá mais do que é capaz de armazenar. Eu sou pastor ordenado, fui ordenado em 1944, então tenho já uma longa trajetória. E eu tenho visto pessoas que são batizadas numa pobreza tremenda e que se erguem também no mundo das finanças por causa do Evangelho. Eu tive no meu pastorado, nos anos 40, numa noite de carnaval, 3 moços que aceitaram Jesus. Era uma terça-feira de carnaval. Estes 3 moços, 3 rapazes, moravam naquele tempo ali numa rua do Rio de Janeiro que era a sede do Meretrício. Estes 3 moços enriqueceram. Começaram um negócio de vender cereais, de vender vegetais, depois compraram um carro por causa do Evangelho. Eu me lembro que 1 ano depois da conversão de um deles, ele me disse: 1 ano atrás eu estava no bloco e fui ferido durante a passeata do carnaval. Hoje eu estou aqui servindo a Jesus Cristo. Mas eu vou terminar com esta palavra: feliz é aquele que acha a sabedoria, porque ele vai encontrar tudo o que precisa. Por isso que esse programa chama Felicidade Começa com Fé. É uma marca, propriedade da Escola Bíblica do Ar, registrada pela Escola Bíblica do Ar, porque realmente a felicidade começa com fé. E a fé verdadeira tem como objeto Jesus Cristo, o nosso Senhor. As empresas de publicidade dizem: você compra esse sapato, você compra esse tipo de roupa e você é feliz. E eu lhe digo com toda convicção: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o resto Ele tudo fará. Amém.